Vem com o bandinho para a próxima questão, que é uma questãozinha que envolve sequência, vai envolver um pouquinho de probabilidade. Então vamos lá. Heloísa está brincando com uma urna que contém 10 bolinhas, sendo 3 azuis, 3 verdes e 4 rosas. Ela resolve construir uma sequência numérica x0, x1, x2, parará, de acordo com as cores das bolinhas que sorteia da urna. O primeiro termo da sequência é sempre 1. Então, esse termo inicial, que é o x0, vai ser 1. A cada sorteio, o novo termo da sequência é determinado, multiplicando-se o termo anterior. Por 2, então se a bolinha for azul, multiplica o anterior por 2. Se a bolinha for verde, por 3. E se ela for rosa, por 5. A bolinha sorteada é devolvida para a urna antes do próximo sorteio. Por exemplo, se nos 3 primeiros sorteios ela retira, respectivamente, uma rosa, uma verde e uma azul, então como que eu obtenho essa sequência? Lembra, o termo inicial, x0, sempre 1. Aí na ordem, qual que ela tirou? Ela tirou rosa, então eu vou multiplicá-lo por 5. Agora, ela tirou uma verde, aí eu pego esse termo, que agora é 5, e multiplico ele por 3. Agora, ela tirou uma azul. Pego esse termo, que agora é 15, e multiplico por 2. Aí fica 30. Então, vocês perceberam que a ideia é a gente ter uma lógica do que está acontecendo. Por quê? Porque agora eu consigo identificar o que vai ser pedido nesse comandinho da questão. É possível que Heloísa obtenha uma sequência contendo o termo 189? Justifique. Será que é? Vem cá. Questãozinha agora envolvendo também probabilidade. Vamos lembrar que essa aqui é aquela que eu vou multiplicando a bolinha sorteada, dependendo da cor, por um número que pode ser 2, 3 ou 5. Então, na letra A, ele havia perguntado para nós se a Heloísa consegue obter o termo 189 em alguma sequência. Então, o que eu preciso para fazer esse exercício? Eu preciso lembrar que os fatores envolvidos estão relacionados com o número 2, com o número 3 e com o número 5, que é o número que eu vou multiplicar dependendo da cor da bolinha. Bom, vamos pensar nesse 189. Será que esse 189 está associado somente com esses números? Vamos decompô-lo, né? Então, a letra A pega o 189 e vamos decompor esse número. Lembra que para decompor eu vou pegar do menor, primo, e vou passando para o seguinte quando eu não consigo. Então eu não consigo dividir esse número por 2. A gente sabe que o número só é divisível por 2 quando ele é par. Então 189 dá para dividir por 3? Dá, né? Como que eu sei se o número é divisível por 3? Eu somo os algarismos e vejo se isso daí é um número múltiplo de 3, que ali no caso vai dar 18 e né? Então, vamos dividir isso aqui por 3. Quando eu for dividir por 3, eu vou ter 63. 63 dá para dividir por 3? Dá também, não dá? Então, eu tenho 3, 63 dividido por 3, isso aqui vai dar 21. Dá para dividir por 3 ainda? Dá. Então, 7. 7 é primo, vai ser dividido por ele, que vai dar 1. Ou seja, esse 189, lembra que aqui eu multiplico esses números, vai dar 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 ao cubo, vezes 7. Então você percebe que o 3 que estava associado à bolinha verde contém ali. Mas nós não temos nenhuma bolinha cujo valor tem que ser multiplicado por 7. Então isso significa que ela não vai conseguir obter esse número. Então a gente responde, né, que não. Por quê? Pois não há bolinha múltipla de 7. Beleza? Agora vamos ver o que ele pede na letra B. Qual a probabilidade de Heloísa obter o número 360 como termo de uma sequência? Então, matamos já qual que é o conteúdo que eu vou usar. Probabilidade. Vem cá. Agora, a letra B. A letra B, ele pede para que a gente calcule a probabilidade de se obter o número 360 nessa nossa sequência.
Então, o que a gente faz? Mais ou menos, é a mesma ideia da letra A. Então, eu vou pegar o 360, vou decompor, aqui eu vou ver que ele vai estar associado aos números 2, 3 e 5. Então, 360, par divisível por 2, 180, por 2, 90, por 2, 45. Agora, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, 15, que também é múltiplo de 3. 5 por 5, 1. Quer dizer, eu tenho aqui esse número como fatorado, 2 ao cubo, 3 ao quadrado, vezes 5. Perceberam que só tem realmente 2, 3 e 5. Beleza, mas eu quero saber a probabilidade. E ao eu querer saber essa probabilidade, eu preciso, lembrando da ideia de probabilidade, que é o número de elementos desse evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ok, só que, vocês perceberam então, que essa bolinha, que está multiplicada por 2, a gente havia visto que ela é a bolinha azul. A multiplicada por 3 é a verde. E a bolinha multiplicada por 5 é a rosa. Qual é a maneira da gente obter essa quantidade de bolinhas associada a essas cores? Vamos pensar em uma, por exemplo. Eu sei que azul, 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 verde, verde e rosa, isso aqui me dá uma sequência possível para eu poder obter o número 360. Agora, pensando então do número de elementos do evento pelo espaço amostral, quantas bolinhas azuis tinha mesmo na nossa urna? Na nossa urna tinham 3 azuis dentre as 10. Então eu sei que a probabilidade disso é 3 dentre 10. 3 dentre 10, 3 dentre 10. Ô, Vandinho, mas por que continua sendo 3 de 10? Já usou uma? Mas lembra que ele fala lá no nosso enunciado que ele retorna com essa bolinha para a urna. Então continuam sendo as 3 dentre as 10. E a verde? Verde são 3 também. Então, 3 de 10, 3 de 10. E a rosa? Rosa são 4. 4 dentre as 10. Quer dizer, pensando aqui na azul, eu tenho 3 de 10 elevado à terceira. Pensando na verde, 3 de 10 elevado ao quadrado, vezes 4 de 10. Beleza? Só que isso é um exemplo de combinação, da maneira que eu vou ter essas bolinhas sendo sorteadas. Porque vocês concordam que daria o mesmo 360 se, por exemplo, aqui saísse primeiro a rosa e aqui no final saísse a azul? Então eu preciso, combinação. Eu preciso saber quantas maneiras eu posso combinar, posso permutar isso daí. Então, lembra que são quantas bolinhas a serem tiradas para que eu tenha esse número? Eu preciso tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu preciso tirar, vou fazer uma permutação. Por que eu vou fazer uma permutação aqui? Porque eu vou trocar os elementos. Tá? Então eu sei que são 6 elementos a serem tirados. Só que nós temos 1, 2, 3 repetições do azul e nós temos 2 repetições do verde. Lembram de permutação com repetição? Então a gente vai fazer o número de elementos fatorial dividido pelo número de repetições fatorial. Então, eu sei que isso vai dar 6 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial.
Uma maneirinha de fazer, 6, 5, 4, 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1. E aqui eu tenho 3 fatorial. Simplifiquei, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Ou seja, isso aqui é a maneira de obter uma sequência possível. Só que eu tenho, da mesma forma de resultado, 60 combinações possíveis. 60 tipos, são 60 maneiras diferentes de eu conseguir fazer esse mesmo número 360 aparecer. Então agora é continha, né, gente? Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho 3 ao cubo, 2 ao quadrado. Então, consequentemente, eu vou ter aqui 3 à quinta vezes 4 vezes 60, dividido por 10 à terceira, 10 ao quadrado, 10 a 1. Ou seja, tenho esse número dando 243 vezes 4 vezes 60 sobre 10 à sexta. E esse númerozinho bonito? Aqui é continha, né? Aqui vai dar 58.320 dividido por 1 milhão. Olha o númerozinho bonito que deu. Deu 0,05832. Uma maneira de eu obter ou de eu responder é em porcentagem. Então, multiplica por 100, isso aqui vai dar 5,832%. Show de bola! E aí? Tranquilinho? Dá para entender de boa, né? Valeu!